Bom, gente, eu recebi uma pergunta fabulosa da Meritamon, não sei se eu estou pronunciando de uma forma correta, que essa pergunta ela traz um assunto que eu já estava para fazer um vídeo sobre isso há muito tempo por conta da relevância. Eu já cheguei a fazer palestra em centro espírita abordando esse tema, mas eu queria muito falar sobre isso. Na verdade, a pergunta dela tem dois momentos e eu quero falar desses dois momentos. Apesar acho que da principal ênfase que ela dá, é aquela questão assim, que ela comenta, olha, ela começou a fazer um curso num centro espírita. E aí ela se deparou com um curso ali, um determinado momento, um curso de mediunidade, né, de educação mediúnica. Só que ela sentiu falta, nesse meio, de uma abordagem ou de práticas que a gente conhece, por exemplo, no contexto yogi, né? Meditação, por exemplo. E ela percebeu que a falta disso naquele contexto mediúnico torna muito mais difícil da pessoa ter intimidade com o seu próprio psiquismo para saber diferenciar aquilo que é uma inspiração vinda do plano espiritual, aquilo que é conteúdo da sua própria mente, que é animismo, expressão do seu inconsciente, autossugestão. E total. E eu vou te dizer isso como quem trabalhou como médium em centro espírita e como quem trabalhou como professor de yoga. E tem as duas faces dessa história que a gente vai contar aqui com mais calma. Tanto o preconceito de alguns centros espíritas em relação à meditação, como também o preconceito de alguns grupos yogis em relação à mediunidade. Sendo que essas duas coisas elas acontecem na natureza conjuntamente. Antes, eu vou te agradecer também pela gentileza, pelo carinho as tuas palavras em relação ao nosso trabalho aqui, ao nosso canal. Eu achei curioso, e esse é um outro momento que eu quero comentar aqui com vocês, que também é importante. Eu não assisto muitos canais no YouTube. E dos que eu assisto no YouTube, eu não assisto canais de espiritualidade no YouTube, tá? Não tenho nada contra, só que o meu interesse é por outras coisas, tá? Ou a forma como eu vejo espiritualidade hoje está em outras coisas, né? Pode estar na arte, pode estar na filosofia, na cultura de um modo geral, em coisas simples. Né? Acho que cada fase da nossa vida vai nos ensinando uma forma específica de você se conectar com a sacralidade da vida. Então, assim, em termos de espiritualidade teórica, retórica, hoje eu não costumo acompanhar muito. Tenho muitas amizades, respeito imensamente o trabalho de muitos amigos, amigas que eu fiz aqui por conta desse trabalho no YouTube ao longo dos anos. Torço muito pelo trabalho de todos, mas não tenho acompanhado muito recentemente, e por isso que eu vou falar. Justamente por não estar acompanhando, então eu sei que eu não estou falando de ninguém em específico, mas eu estou falando de um fenômeno e que precisa ser falado. Porque eu vim de uma série de vídeos recentes em que a gente busca comentar a questão de abusos, incoerências, apelações, né, nos meios espiritualistas, midiáticos e de internet. E esse comentário de que existe uma dificuldade de se achar um canal de espiritualidade mais confiável, mais pé no chão, tem sido recorrente. Então, se você acompanhar os meus vídeos mais recentes, você vai ver que esse assunto vira e mexe, ele volta, e já faz um tempo. Então, antes de eu entrar na questão do mediunidade, yoga, meditação, centro espírita,
eu quero só aproveitar esse ensejo para fazer um breve adendo aqui. Por que que eu prezo, com todas as minhas limitações, e falo isso na naturalidade porque todas as minhas dificuldades e falhas, mas por que que eu prezo nesse canal pela consistência do conteúdo, né? De ter um conteúdo mais pé no chão, menos apelativo, né? Tem até um termo que usam no jornalismo, eu já vou me lembrar. Sensacionalista, tá? Então, gente, por que existe essa dificuldade? E apesar de não acompanhar muito isso recentemente e de não estar pensando em ninguém em específico, isso não é uma crítica, mas eu acho que é um tema a ser avaliado porque ele tem sido recorrente. Por que existe essa sensação, ainda mais agora em época de internet, de mídias sociais, todo mundo indo para as redes sociais, né? Depois da pandemia, todo mundo querendo ter trabalho na internet, por que fica essa sensação de, poxa, eu quero assistir uma coisa do assunto que for, e no caso, sei lá, de espiritualidade, e parece que eu não consigo achar uma coisa que eu consigo confiar total, assim, não que a gente vai achar coisas que a gente vai confiar totalmente, porque isso exigiria pessoas perfeitas e isso não existe. Mas pelo menos uma coisa que a gente sente ali, que tem uma boa intenção e tal. Deixa eu explicar para vocês. Eu estou no YouTube fazendo esse trabalho há 10 anos. Eu vou te contar uma coisa. Principalmente a partir desse período de pandemia, né, muita coisa foi ressignificada na nossa vida. Inclusive questão de trabalho. YouTube, ele dá dinheiro, tá? O YouTube, ele dá dinheiro. E muita gente viu nessa oportunidade, né, uma forma de tentar complementar a sua renda. Faz total sentido se a gente for pensar nas questões da fragilidade socioeconômica que envolvem o nosso contexto nacional. Completamente compreensível, e que bom que a pessoa está partilhando, está buscando partilhar uma coisa legal, usando a criatividade, usando os meios que a gente tem, os novos recursos, internet. Nossa, perfeito isso. Só que eu vou te falar uma coisa, você sabe como que você consegue dinheiro no YouTube? Você consegue dinheiro no YouTube com view, com visualização, tá? Não é necessariamente número de inscritos, claro que tem alguma influência, mas em relação ao quanto que o seu conteúdo vai abarcar, vai chegar nas pessoas, mas basicamente é visualização, tá? Eu posso ter um canal com 10 inscritos, mas se eu tiver vídeos com 200 mil visualizações, isso vai gerar renda, tá? Isso vai gerar renda. E como que qual que é o caminho mais curto para você trazer visualização? Que é o que interessa, se você for pensar em termos financeiros para o criador de conteúdo. E não estabelecendo um juízo de valor necessário em relação a você querer dinheiro. Eu acho que você merece, eu acho que todo mundo merece viver com dignidade. Mas, visualização. Visualização que dá dinheiro no YouTube. E como que você consegue visualização fácil? É só você olhar para a estrutura psicológica da nossa sociedade. O que chama a atenção da nossa sociedade? Qual que é a profundidade que a gente busca nas coisas? Será que a gente percebe um discernimento coletivo, um filtro em relação àquilo que a gente consome de conteúdo? Não só na internet, mas na TV, no dia a dia? Ou a gente não vê justamente que aquilo que é mais apelativo, aquilo que é mais polêmico, aquilo que é, né, que chama muito a atenção, aquilo que é sensacionalista, a gente ainda tem, a gente conserva essa parte do nosso cérebro que se liga muito nessas coisas.
Na teoria você pode até saber que aquilo é balela, mas eu quero ver por, né, a curiosidade, o apelo da coisa toda. Então a forma que você tem de trazer essas pessoas convertidas em números, em visualizações para o seu canal, é você publicar uma coisa que ela se apresente de forma a chamar muita atenção. Isso implica em muitas vezes isso acabar indo para um lado apelativo, um lado sensacionalista. Claro que existe a questão do marketing, e o marketing é uma arte muito interessante da gente estudar, porque ela tem uma nuance muito tênue entre o marketing humanizado, que é aquele que te dá recursos para criar uma linguagem que permita o seu conteúdo chegar onde ele tem que chegar, e um outro lado que é o lado da apelação. Então eu acho sim que a gente tem que buscar formas de fazer o nosso conteúdo ser chamativo, porque se é um conteúdo bom, ele merece chegar até as outras pessoas merecem ter o seu interesse despertado por aquele conteúdo para se beneficiarem do que aquilo está falando, né? Mas a gente tem uma mescla na nossa sociedade muito disso com apelação. A apelação em si, se você está falando num sentido cultural, etc., faz parte da sociedade. O problema é que a apelação, que não deixa de ser uma forma de manipulação, não combina com espiritualidade. E digo isso também com muito pé no chão, porque sim, quem é criador de conteúdo tem que buscar uma forma de fazer o seu conteúdo aparecer. E a gente vai aprendendo, a gente não aprendeu isso na escola. A gente vai um pouco para cá, um pouco para lá, peraí, aqui deu certo, não, acho que aqui passou do ponto, deixa eu tentar mais ali, deixa eu tentar mais aqui. Só que o que a gente vê? A gente percebeu que esse negócio da internet ele é muito fascinante. E muita gente viu formas de você ganhar muito em cima disso. Não só em termos de dinheiro, mas de visibilidade, né? Que é uma coisa que o nosso ego quer. Não que isso tenha que ser necessariamente ruim, desde que o ego seja um instrumento para uma coisa boa, beleza. Mas a gente tem visto muito mesclado nesse campo da espiritualidade de redes sociais para chamar atenção, para conseguir inscritos, views, etc., a questão da apelação, a questão do sensacionalismo, né? Que é para chamar atenção. Mas se isso está resvalando para um lado mais de manipulação, de controlar, eu quero controlar a atenção da pessoa, então eu ponho uma coisa que apela. Você sabe que espiritualidade séria não combina com isso. Não combina. E aí você vê a proliferação de temas assim, megazórdicos, que chama muita atenção de um monte de gente, e você fica, nossa, eu preciso assistir isso, olha a palavra que a pessoa usou, a imagem que ela colocou, um tema assim que te deixa com medo, que te deixa assustado, que te deixa, Então se torna um obstáculo para o produtor de conteúdo da área de autoconhecimento conseguir criar uma consistência junto com esse apelo de criar a qualquer custo uma audiência, em termos de número, de quantidade e não de qualidade. Eu digo isso porque em 10 anos aqui no YouTube, você deve imaginar que eu tenho alguma experiência. Teve uma época, há uns anos atrás, que o meu canal começou a crescer muito e eu entrei meio que nessa onda de youtuber, de vamos jogar o jogo como o jogo é, não sei o que tem e tal. E eu consegui vários vídeos com mais assim, sei lá, 500 mil de views, coisa assim de viralização. Eu não vou me alongar muito nesse assunto porque daria uma palestra falar sobre isso. Mas nesse momento eu percebi que eu caí numa armadilha e eu percebi que para
não só para a consistência, para a qualidade do trabalho, mas para o meu próprio equilíbrio diante daquilo que eu estava me propondo, isso não era necessariamente algo bom. Que era preferível eu criar um conteúdo. E claro que isso envolveu muita coisa, uma grande aprendizagem. Que era muito melhor eu criar um conteúdo que visasse a qualidade, a consistência, e claro que eu não consigo isso o tempo todo, tá? Do que fazer um conteúdo para viralizar. Isso foi uma aprendizagem muito profunda, muito complexa, não vou contar os detalhes aqui, mas inclusive o que eu fiz é que os vídeos dessa época que viralizaram, eu tirei do ar. Eu tirei do ar. Porque de alguma forma eles apelavam para esse tipo de estratégia. E eu, jovem, como é que faz? Não sei como é que a internet funciona. Não sei, deixa eu tentar fazer o que estão fazendo. E eu vi que espiritualmente isso não era interessante. Energeticamente isso não é interessante. Então a gente vê de fato muita apelação para chamar a atenção e um conteúdo que não corresponde na sua profundidade. E aí a gente busca um acolhimento, um aconchego nesses meios difusores de conteúdo, e não que não tenham vários ótimos. Com certeza tem muitos ótimos que eu não conheço, que a gente não conhece. Eu não estou criticando um ao outro, estou falando só de um fenômeno natural. E aí você tem aquele conteúdo que ele é mais raso e chama mais atenção por evocar coisas mais apelativas. E que não são espiritualidade séria. Não são, desculpa, não são espiritualidade séria. Você querer causar pânico nas pessoas, alimentar superstição, alimentar fé cega, alimentar sensacionalismo, alimentar esse tipo de coisa. O que isso aí tem a ver com espiritualidade? Sim, o problema da questão é que se você quer trabalhar com espiritualidade, você tem que lembrar que o trabalho da espiritualidade é o caminho estreito. A espiritualidade séria é um caminho estreito. Não é o mainstream. Mas tem como você criar um mainstream. Só que para isso você tem que... Então eu percebo que isso acontece. Então eu preferi escolher a partir de uma época da minha vida, focar num conteúdo dentro daquilo que eu consegui, nem sempre vou conseguir, mas norteado pela busca de uma coisa que é mais consistente, mais humilde, menos personalista, menos sensacionalista, mas que eu sei que traz benefício. Eu sei que traz benefício. Agora, quem quiser assistir, que assista. Se não quiser, azar, porque eu sei que traz. Deixa eu só mexer aqui no... Aí. Então acontece isso, são os views, né, que dão isso. E eu resolvi que eu não ia trabalhar dessa forma. Tá? Podendo trabalhar, como eu já fiz. Eu vi que não era o legal e abandonei essa estratégia. Eu prefiro o nosso crescimento tranquilo aqui, sossegado, a nossa comunidade. E em relação, por exemplo, à questão do dinheiro, né? Tem gente que vai ganhar muito dinheiro por conta de muitas... E outra coisa, esse negócio de manipulação... me dá um exemplo de conteúdo que é manipulação. Você sabe o que é manipulação. Todo mundo sabe quando é manipulado. É que a gente é meio masoquista, né? Nessas coisas. A gente sabe que tem uma manipulaçãozinha ali, mas a gente faz vistas grossas e vai junto, né? E não filtra o que a gente está consumindo. Eu vou te falar uma coisa que eu não queria ir para esse lado. Mas como eu não vejo ninguém falando, é o seguinte.
Quando a gente está realizando um trabalho, ainda mais, né, desse jeito, a gente está em sintonia com o plano espiritual, tanto para o bem quanto para o não bem, né? E é muito interessante para as inteligências do mundo extrafísico, eu não queria ir para esse lado, mas eu tenho que falar. É muito interessante para as inteligências do plano extrafísico essa questão da comunicação. Porque a comunicação, o YouTube, por exemplo, é um canal assim, para difundir ideias, né? E da mesma forma que o lado legal quer se sintonizar com quem se propõe a fazer uma coisa direitinha, para levar coisas boas que vão ajudar as pessoas, vai fazer com que elas reflitam o que precisa refletir, que elas se sintam acolhidas no que precisarem ser acolhidas, no que elas entendam o que precisar entender, e todo mundo vai crescendo junto. Existem inteligências que estão interessadas em desviar, em manipular, em colocar medo, em obsidiar, em fascinar. E aí existe uma vigilância que ela tem que ser constante para que a gente não se torne canal disso sem perceber, achando que a nossa intenção é só fazer o bem. Porque aí a gente entra muito na apelação da coisa, entra muito no jogo, se perde um pouco, e daqui a pouco, por mais que a gente esteja falando coisas legais, no meio daquilo que a gente está dizendo, começa a se misturar muita coisa perniciosa que desvia muito. E não que todo mundo tenha que falar coisas perfeitas, né? No que a gente fala tem a parcela de besteira e a parcela de acerto, mas eu estou dizendo de algo que vai um pouco além. Algo que é mais pensado, algo que é mais planejado. E aí tá lá a pessoa achando que ela está arrasando no YouTube e não está percebendo que ela também está dando voz a ajudar a atrapalhar. Então, eu prefiro um trabalho mais tranquilo, em que eu possa chegar de noite, fechar os olhos e estar em paz com a minha consciência. Eu prefiro um trabalho que ele não tem o intento de viralizar, embora eu não esconda que eu quero sim que o canal cresça, que a gente busca sim melhorar o marketing, melhorar os títulos, melhorar as thumbnails, isso com certeza, porque é uma questão de dignidade do trabalho, é um trabalho que merece crescer, mas eu prefiro, muito mais do que ter vídeos com chamadas apelativas que viralizam, eu prefiro o dia que eu deixar essa minha encarnação, eu poder estar com a consciência tranquila e alguém chegar e falar, ó, valeu, você teve seus erros, tudo mais, mas na medida do possível você fez o trabalho direitinho, beleza, beleza, opa, chutei o negócio aqui. Então assim, para mim é uma questão de consciência. Isso é o maior benefício que eu tenho. Agora, em relação à questão financeira que eu comentei, volto a dizer, não que isso deva ser uma crença limitante, pelo amor de Deus, mas tem o fio da navalha, né? O caminho estreito. Quando eu optei por parar com essa coisa mais mainstream, de viralização e tal, porque eu não sabia, eu tinha as melhores intenções, mas eu não tinha experiência. E aliás, quem é que tem, né? Porque a internet está começando ontem, né? A gente está aprendendo devagarzinho como é que faz, qual que é o ponto certo da coisa. Mas quando eu deixei de ir por esse outro caminho, tirei muitos vídeos que viralizaram do ar, tirei. Vídeos que estavam me dando dinheiro, tirei, tá? E assim, o que eu vou falar não é segredo, porque tem como você pôr em sites aí, mas o Atmavidya, ele rende por mês, quando rende, sei lá, questão de um salário mínimo. O Atmavidya, ele rende um salário mínimo, tá? Mas eu prefiro manter essa forma de trabalho. Eu sei que esse trabalho merece valorização, eu sei o valor por trás dele, tá? Mas, por exemplo, eu prefiro muito mais chegar no final do vídeo e fazer como eu faço. Olha, gente, existe uma campanha de financiamento coletivo do canal que é para manter o nosso trabalho.
Porque eu sei que tem gente que, em relação a recurso financeiro, está muito bem e não é nada para a pessoa ajudar o nosso projeto. Esse projeto, embora eu fale que é nosso projeto, nós aqui, quem faz o Atma Vidya sou eu, não tem ninguém que me ajuda, tá? E ao mesmo tempo que eu faço esse projeto e eu tiro tempo, porque é tempo fazer isso aqui, é tempo, é recurso, é estudo, é investimento, é curso, é um monte de coisa para estar aqui entregando o conteúdo para você. Ao mesmo tempo que tem todo esse investimento, tem tudo, material, luz, câmera, o que melhora, o que não melhora, vai aqui, vai dali. O tempo que eu gasto, que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, ganhando muito mais dinheiro, inclusive, e eu estou escolhendo aqui por ideal, esse trabalho aqui é ideal. Se não fosse por ideal, não estaria 10 anos aqui. Ele tem propósito. Ao mesmo tempo que eu faço tudo isso, eu não sou um yogi renunciante, eu sou um yogi chefe de família. Vivo no mesmo país que você, que a gasolina está indo quase para R$8, né? Então, é claro que eu tenho também os meus outros trabalhos como pedagogo, como comunicador, que eu busco estar sempre oferecendo, e todos esses trabalhos paralelos, onde a gente vai buscando ter esse equilíbrio, essa realização também material, que é importante. Mas muitos desses recursos são voltados também para a família. Agora, para reinvestir no canal, para reinvestir, para a gente estar mantendo esse projeto, para eu estar me sentindo, inclusive, animado de fazer isso. Sabe? Com tesão, aquela sensação de que está valendo a pena, de que eu não estou doando muito e recebendo pouco. Por conta disso, eu peço sim. No final dos vídeos, a minha preferência é que os produtos do nosso canal, da nossa escola, sejam comprados, porque aí a gente está dando uma coisa em troca, está recebendo algo em troca, e eu gosto da balança assim. Mas a gente também pede contribuições, porque também é uma questão de balança. E às vezes tem gente que não pode contribui com um comentário que aquece o nosso coração. E eu sempre agradeço e peço para que vocês façam isso, porque para mim é muito importante, tá? A gente sente muito essas coisas. É muito importante ver esse estímulo que vem de vocês. Mas para outras pessoas é fácil dar um apoio, uma contribuição financeira para o canal. Isso ajuda. E eu prefiro pedir esse apoio coletivo. No final do vídeo, tá o Pix do canal, pix.atma@gmail.com. Peço sim, porque eu entendo que é digno, mas eu prefiro esse apoio da comunidade que eu peço, do que apelar para um conteúdo sensacionalista que vai prejudicar a coerência daquilo que eu estou buscando construir, mas que vai me dar muito dinheiro sem eu ter que me preocupar com a colaboração de ninguém. Então, assim, é uma questão de escolha. Por isso que eu acho que a vantagem disso é que isso me dá a liberdade de fazer um trabalho em que eu busco ter mais consistência no sentido de tô com a consciência tranquila. Eu sei os valores que estão sendo empregados no canal, eu sei o que está orientando isso, eu sei o que a gente está buscando falar, eu sei que a gente está tendo responsabilidade, porque a gente está passando por tempos muito difíceis, muito difíceis. E esse era o momento de nós que falamos de espiritualidade, de amor ao próximo, de fraternidade, de paz, de tudo isso, esse era o momento mais precioso para que a gente estivesse reforçando isso tudo, se posicionando em nome disso tudo, o que não é confortável para o ego, porque o que é confortável para o ego é parecer que ele está agradando a todo mundo. Se posicionar quando os valores estão em jogo, você vai levar pedrada, você vai perder inscrito, você vai... Mas aí, qual que é a âncora do seu trabalho? E, infelizmente, eu sei que muita gente desse meio passou completamente batido
nesse período, que precisavam manifestar um acolhimento para quem confia nessas pessoas, uma palavra amiga, um posicionamento. E ao invés de estarem fazendo isso, no momento que a gente realmente precisava mostrar, estavam fazendo vídeo apelativo para falar de qualquer outra besteira ou ainda pôr mais medo na cabeça do povo. E aí você fica com essa sensação de desamparo, de onde que eu encontro acolhimento ou confiança. Dito isso, que é algo importante, vamos agora para a questão do centro espírita, meditação, yoga e tudo mais. Bom, como eu me alonguei nessa primeira parte, eu vou tentar sintetizar essa segunda. Eu agradeço imensamente pela pergunta, porque é uma pergunta fantástica, é um assunto que a gente tem que falar. O que eu percebo? O que eu percebi sendo criado em centro espírita, entrando para esse mundo da meditação, do yoga muito cedo, eu percebia um conflito, porque eu frequentava tanto um espaço quanto o outro. E eu notava que, da mesma forma que no centro espírita, no meu contexto particular, não estou falando do geral, mas eu percebi que no meu contexto, no centro espírita existia um preconceito em relação a yoga, a meditação, porque isso não está em Kardec, porque não está em André Luiz, a gente não precisa meditar, porque é só reforma íntima, é só entregar a cesta básica e sentar e não pensar em nada é perder tempo, e aquele tipo de besteira, porque é de desinformação, de falta de entendimento. E aí você ia pro yoga, pros lugares, e você... Gente, você vai meditar, você vai interiorizar, você fica mais sensível, você expande, sua consciência ela amplia. E assim, o nosso plano material, ele está em intersecção com infinitos outros planos. Aquilo que você sente na prática da meditação nem sempre é só o seu prana que está fluindo de uma forma errada ou sua mente que está agitada. Às vezes existem outras mentes em comunhão que você está captando, registrando, e você negligenciar isso é uma forma de você perder uma grande oportunidade de se beneficiar na sua prática de meditação. Gente, só um detalhe aqui, ó. Não transformando a meditação em busca por ver espírito, porque não é a finalidade dela. Mas de entender que se a sua mente, a sua energia está agitada por causa de afloramento ou desequilíbrio mediúnico, influência do plano espiritual, há outras formas de se harmonizar isso de maneira complementar do que tentar apenas ficar quieto de olhos fechados. Às vezes, não é você ficar em silêncio tentando forçar um processo que ainda não está natural para você. Às vezes, o encaminhamento de educação mediúnica, até de repente uma desobsessão num centro sério, venha a ser igualmente importante, até para que você consiga meditar melhor depois. Mas eu percebia que existia preconceitos, tanto de um lado quanto do outro. O pessoal do yoga não queria saber de mediunidade. Porque imagina, é só o Samadhi, é só o Patanjali, que mediunidade, isso é coisa de centro espírita. Então assim, por isso que eu não gosto muito de panelinha. Claro que, se você está num centro espírita, a proposta do lugar tem que ser espiritismo e de qualidade, com seriedade. Não é para você fazer uma mistureba de um monte de coisa e depois não saber para onde você está indo. E a mesma coisa no lado do yoga. É yoga que você está tratando, é meditação, então vamos fazer de uma forma séria, correta e tal. Isso não impede que você crie pontes de diálogos. Porque vamos voltar à questão do centro espírita. Total, gente. Meditação em relação à mediunidade é a melhor coisa que você pode ter. Para mim, educação mediúnica tinha que ter obrigatoriamente um módulo de meditação. Porque só a meditação permite a limpidez do seu espírito e o autoconhecimento necessário para que você consiga distinguir aquilo que é material seu e aquilo que é influência exógena. Aquilo que é inspiração espiritual. Ou ainda, a imagem que você está vendo, será que é inconsciente? Será que é projeção? Será que é tendência da minha mente?
Será que não é uma purgação mental, como diria o professor Hermógenes? Ou será que é clarividência mesmo? E aí você vê nos centros espíritas um monte de gente sem nenhum treino interior de meditação, todo confuso. Olha, tem uma coisa que eu não gosto de ver em centro espírita, que eu já vi em vários, que é aquela coisa assim, tá lá a turma de educação mediúnica, aí tá lá o jovenzinho, dá a comunicação mediúnica dele, e no final da reunião fala, nossa, mas eu não sei se foi espírito ou se foi eu. Aí vem a tia, a dona Diolinda ali, de 80 anos, que está há 100 anos no centro espírita, como médium principal, vira pro moleque e fala assim, haha, você sabe que até hoje nem eu sei quando que é espírito e quando sou eu? Aí eu falo, porra, mas aí também, você vai viver, você vai basear a sua prática espiritual, o seu sadhana, numa coisa que é duvidosa até para você? 100 anos de centro espírita? E você ainda não tem clareza se é, se não é? Você não sabe se você não está se enganando esse tempo todo? Poxa, para mim, se eu tivesse esse tipo de dúvida, esse tipo de situação, eu ia para outra religião, vou lá cantar para Deus e pronto. Vou viver a minha vida inteira com base na dúvida? Não que a dúvida não esteja inserida dentro da questão toda, e a gente tem que acolher, tem. Mas veja, existem formas da gente se trabalhar, se a gente quiser olhar para o ensinamento da cultura vizinha, que pode nos dar recursos para que a gente deixe de viver uma dúvida, sabe? Uma coisa que pode ser uma mentira. Como assim? Você está há 90 anos no centro espírita e não sabe se é o espírito ou se é você? Porque sim, tem muita mistificação, tem muita fascinação, tem muita autossugestão, tem tudo. Tem muito animismo, tem muito produto do inconsciente. A forma de você ir profundo no seu espírito e aprender a distinguir essas coisas é através da meditação. E meditação é uma coisa laica. Você não está transformando o centro espírita num ashram se você der meditação para as pessoas. Por quê? Você vai aprender a ficar em silêncio. A ironia da meditação é que ela é o repouso na nossa natureza verdadeira. É que a gente não sabe o que a gente é de verdade, né? Aí tem que ir para um monte de caminho e símbolo e tradição para tentar chegar ali e aproximar. Mas é o silêncio. Você pode cultivar a meditação no centro espírita com a prática do silêncio centrado em Deus, focado exclusivamente em Deus, pensamento direcionado, concentração, foco. Isso tudo não é necessário para a mediunidade? Gente, isso aí é segurança mediúnica. Como é que a gente pode estar em 2022 e ter preconceito em relação à meditação em centro espírita, que está justamente buscando lidar com uma parte muito muito sensível do nosso mecanismo psíquico e que ele precisa estar trabalhado, ele precisa ter serenidade, você precisa aprender a silenciar para distinguir de onde está vindo aquela voz ou aquelas supostas vozes. Porque tem um monte de gente que não é médium, não tem mediunidade e está aí há 40 anos falando coisa em reunião mediúnica que é só produto da sua própria mente. E eu não acho que essa dúvida a longo prazo seja saudável para um buscador espiritual. Claro que pode ter a dúvida e é bom que tenha. É bom que a gente se questione, mas uma coisa é aquele questionamento saudável, outra coisa é aquele que você está perdido e não sabe para onde vai. E nem onde está. E claro que no início a dúvida ela é muito mais presente. A experiência ensina a gente a diferenciar as coisas, a discernir. Você começa a perceber os padrões, quando é, quando não é. Mas a meditação E existem muitas outras formas da mediunidade se expressar hoje em dia, né? As pessoas estão diferentes, as crianças estão diferentes. Quando meu pai estava no Chico Xavier,
o Chico Xavier falou uma coisa para o meu pai que meu pai só confidenciou isso uma vez para mim. E ele disse que o Chico conversou com ele e falou que a mediunidade dele era uma mediunidade que ia ter muito no futuro. E o futuro daquela época é o agora, tá? E ele disse, vou traduzindo as minhas palavras, eu posso estar falando errado, mas enfim, que existia uma capacidade naquela mediunidade de você se expandir e se conectar com faixas de energia, de informação, de pensamento, que é uma mediunidade muito além da mediunidade de simplesmente você canalizar espírito, psicofonar espírito. É uma mediunidade meio, deixa eu usar uma analogia, nuvem, sabe a nuvem da internet? Você tem um login, uma senha, você acessa a nuvem, que tem um monte de informação. Então, existe essa possibilidade mediúnica também, né? Você eleva, você expande a consciência e você capta o campo de informação onde orbitam, né, onde orbita uma determinada frequência de inteligências espirituais. Mas a mediunidade dos nossos dias ela é muito mais dinâmica do que a mediunidade que a gente aprendeu lá atrás. Ela traz muitas potencialidades ampliadas. E a meditação é a base disso. Porque para você saber lidar com essas expansões, você tem que aprender meditação. Senão, não apenas você se confunde, como bagunça. E a gente não quer isso. Eu ia falar mais uma coisa, mas acho que não é pertinente nesse momento. E aí, o que acontece? Você tem o oposto. Como professor de yoga, eu ia lá nos meios, na turminha de yoga, no pessoalzinho e tal de yoga, aí chegava no fim, você comentava alguma coisa de mediunidade, pronto, o pessoal já se afastava porque isso é espiritismo. Olha como a gente põe rótulo nas coisas, divide e afasta coisa que, porque assim, é aquilo que eu falei, a pessoa está lá meditando, ela está silenciando, ela está se tornando mais sensível. Não são apenas os sanskaras, as imagens, as tendências kármicas, psíquicas, a agitação na superfície mental que está ali, o prana, o apana, não sei o que tem que está desregulado, o chakra que está torto, né? Não. Às vezes o cara senta para meditar e ele está obsidiado. Ele está sofrendo de um assédio extrafísico. Tem um obsessor do lado dele. Ele vai silenciar, ele vai expandir e vai passar mal. E não tem ninguém ali para olhar com objetividade e naturalidade para essa coisa e falar, não, é tranquilo, é isso que está acontecendo. Tem como encaminhar essa situação? Não, isso aí é da sua mente, entendeu? É você que não está conseguindo se concentrar. Pronto, você cria um conflito desgramado dentro do cara. E nem era esse o problema. E da mesma forma que isso, estou dando um exemplo, da mesma forma que isso serve para a questão de um assédio extrafísico, questão de miasmas, né, os vibriões mentais, larvas astrais, energia do lugar mesmo. Sabe, você vai ensinar meditação para uma pessoa com mediunidade, você tem que ter uma abordagem cuidadosa. Porque ela está vendo coisas que você não está vendo. E não é porque você estudou no ashram da Índia que você sabe mais do que ela. Então eu entendo que são frentes que elas deviam ser complementares, não frentes que deviam ser confundidas e misturadas. Mas da mesma forma que eu acho muito mais maduro você trazer a perspectiva da meditação para o desenvolvimento psíquico num centro espírita, porque, é óbvio. É óbvio. É que a gente tem o estigma de olhar preconceituosamente para as coisas de acordo com o estereótipo, né? Ah, meditação é a coisa do hindu que está em postura de lótus no Himalaia com turbante na cabeça. Não, meditação é universal. A meditação que eu ensino aqui na nossa escola é uma meditação com base celta, druida.
que é o ancestral do espiritismo. Então eu me propus, inclusive, a fazer um curso para acolher pessoas com questões mediúnicas e trabalhar a meditação com elas. E aí você aborda outras coisas. Porque você não pode pegar uma pessoa mediúnica e ensinar meditação sem você se preocupar com uma qual que é o termo? Uma asepsia psíquica. Porque a pessoa já é aberta, já é sensível. Então você vai fazer ela se interiorizar. Então, que ambiente, como que eu trabalho o ambiente, como que eu crio uma proteção psíquica saudável na hora que eu for me expandir. O que que eu faço se começar a dar ruim, para onde que eu me encaminho, qual que é a hora do centro espírita, da desobsessão, qual que é a hora de um psicólogo, de um terapeuta ou de um médico. Então isso tudo eu busquei colocar isso nas nossas aprendizagens lá do curso, para dar esse suporte a médiums e a yogis, né? Então por isso que eu me voltei inclusive à tradição dos druidas, uma tradição que ela está mais focada nessa psicologia dármica ocidental, que é um grande ancestral do espiritismo que a gente tem, então existe uma familiaridade, né? E você consegue trabalhar a meditação muito bem com todos os recursos que eles dão. Como que eu crio essas condições psíquicas, energéticas, espirituais, para que eu não simplesmente me abra e não saiba o que fazer com aquilo depois. Então, quando você está trabalhando essas questões com médiums, né? Nossa, tem tanta gente que escreveu para mim esses anos todos, porque eu comecei a meditar, eu fiz uma técnica de respiração de um cara que eu vi no YouTube lá, que ele falou que meditar era só isso, aí eu comecei a ficar estranho, aí eu já não sabia mais onde eu estava, aí daqui a pouco eu fiquei esquisito, aí o psicólogo falou que eu estava com despersonalização e não sei o que tem, aí eu estava captando umas ideias que pareciam que não eram minhas, eu estava vendo umas coisas, pronto, você está lá um jovem médium, com a mediunidade aflorando, não só aflorando, mas você está dando uma técnica que naturalmente vai estimular aquilo e não tem um acompanhamento seguro que sequer considera aquela possibilidade para dar uma orientação e falar, não, é assim, tá tranquilo, tá. Porque às vezes aquilo que é uma catástrofe no meio, você leva para outro, resolve facilmente. Mas se pegasse uma pessoa dessa com essa queixa e levasse, por exemplo, uma educação mediúnica, você resolve isso rapidinho. Mas não, fica lá batendo a cabeça e quer fazer mais respiração, quer fazer outra técnica, outra coisa, fica forçando. Então essa falta de diálogo entre a questão da mediunidade e a questão da meditação, gente, para mim você tá com a prata e o ouro na mão e um brigando com o outro. São ciências complementares. Ciências. Você não vai transformar o centro espírita em ashram e nem a aula de meditação em reunião mediúnica. Mas você tem que entender que essas coisas não pertencem apenas a um conjunto de crenças. São coisas atinentes à natureza. Existe uma visão que aborda melhor essa questão natural de um lado, outra visão que aborda melhor a outra questão do outro. E você ter esse conhecimento integrado, ainda mais na época que a gente está vivendo, uma época de globalização, era da informação, essa globalização também é de conhecimento. A gente tem muito mais recursos para que nós não sejamos mais negligentes em relação a isso. Nem o médium confuso no centro espírita, que não sabe se é mediunidade, se sabe se é ele, se não é, não sabe lidar com o que está acontecendo, quanto com o cara que está meditando ali também não sabe o que é que está acontecendo. Se a gente começasse a dialogar essas duas frentes, gente, sucesso. E é simples, é fácil, é natural, é só a gente parar de ser fundamentalista.
Existe, faz parte da natureza. Pronto, acabou. Muito mais fácil. Para que a gente tem que ficar nutrindo uma arrogância purista em relação a uma forma de pensar que admite isso, não admite aquilo outro? Porra, vai ficar assim até quando? Tá, fica aí só com a sua tradição, mas a tradição é dos homens. A tua busca não está acima disso? Então, eu concordo plenamente. Infelizmente você vê isso, não só no centro espírita, mas nas questões meditativas, né? Ou ainda, né, tem lá as questões meditativas que vão para uma outra linha e até recebem a questão da mediunidade, mas de uma forma muito entusiasta e bagunça muito, muita fascinação, muita mistificação, muito. Aí também tem que ter cuidado. Por isso que se você equilibrar uma abordagem séria da mediunidade, como você tem num centro espírita responsável, com uma abordagem yogi séria, num professor de meditação que estudou para aquilo, você consegue criar uma harmonia sem fascinar muito nem para um lado nem para o outro, porque o objetivo disso não é criar fascinação, mas é gerar equilíbrio, harmonia e paz. Estamos conversados? Então, se você, inclusive, tem essa predisposição e quer ser meu aluno para ter esse acompanhamento teórico, a gente traz essa abordagem no curso do Auen da Meditação Celta, tá? Que foi a forma que eu consegui de juntar essas duas abordagens, lembrando que não é uma aula de mediunidade, mas a gente considera isso, a gente tem esse cuidado, olha, vão vir pessoas aqui que têm sensibilidade mediúnica. O que eu vou ensinar e como que eu vou ensinar em relação à meditação? E vice-versa. Estamos conversados? Então, é um assunto que precisa ser colocado, tá? Meditação e mediunidade. Essas coisas no século XXI precisam andar em harmonia, tá? Se a gente quer uma vida espiritual inteligente e o mínimo possível saudável, né? Fica na paz, brilha a sua luz, receba um abraço do tamanho do sol. Os links das minhas turmas eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser aprender a meditação dessa outra forma. Eu vou deixar o Pix do canal por tudo aquilo que eu falei. Quem quiser ser contribuidor, puder ajudar, volto a dizer, às vezes tem gente aí que não é nada, não custa nada para a pessoa tá retroalimentando, da mesma forma que não custa nada para mim dividir essas coisas, apesar de ter questão de dedicação de tempo, de material e tal, mas assim, eu faço isso com muito amor e pode ser que a gente se retroalimente aí e some e todo mundo saia bem. Fica na paz, receba um abraço do tamanho do sol.